E aí, pessoal? Vamos estabelecer os conceitos básicos sobre frações. Entendendo esses conceitos, vai ficar bem mais fácil a gente conseguir trabalhar com elas. Vamos lá, então? Bom, fração indica a parte de um todo. É uma das concepções de fração. Então, a gente pode entender a fração como parte de um todo. Se eu disser para vocês que esse segmento aqui mede 1, e eu traçar um outro segmento aqui, ó, olha só. Esse aqui vale por 1. Esse aqui, ó, mesmo tamanho, também vale por 1. E sobrou um pedacinho aqui que não completa mais uma unidade. Essa é a ideia de fração, ó. Eu tenho uma parte aqui, ó, que não completou uma unidade. Tá? Então vamos entender fração sob essa concepção de parte todo. O primeiro conceito que a gente precisa entender são os nomes que a gente dá para cada número dependendo de onde eles estão. A gente sabe que fração a gente vai representar com uma barrinha, e eu vou ter um número na parte de cima e um número na parte de baixo. O que está na parte de cima, a gente chama ele de numerador. O que está na parte de baixo, a gente chama de denominador. Porque é ele que vai dar o nome da nossa fração. Então, sempre que falar em numerador, eu estou me referindo ao número que está na parte de cima. Sempre que eu falar em denominador, eu estou me referindo ao que está na parte de baixo. Certo? Então, vamos entender primeiro como a gente lê uma fração. Sempre em função do denominador. Se o meu denominador, o número que está embaixo, for 2, eu digo meios. Se for 3, serão terços. 4, 5, 6 e assim por diante, eu vou ler como um ordinal. Então vão ser quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos e assim por diante. Se o meu denominador for uma potência de 10, ou seja, se for 10 em qualquer expoente, vamos colocar aqui ó, um N representando qualquer expoente, eu vou ler ele na forma de décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. Tá? Para ficar mais fácil de entender, se o número de baixo começar com 1 e todos os demais forem 0, eu vou usar essa denominação, décimos, centésimos, milésimos, em função da quantidade de zeros que eu tiver. Certo? Agora, se eu tiver um denominador maior que 10, então de 11 em diante, e que não se encaixe nessa situação anterior, eu vou ler o número normal, 11, 12, 13, 14, seja ele qual for, e na sequência acrescentar a palavra avos. Avos significa partes. Então, se eu tivesse, por exemplo, essa fração aqui, ó, 7 15 avos. O que significa? Que alguma coisa foi dividida em 15 partes. E dessas 15 eu vou considerar 7. Então, 7 15 avos. Exercício rapidinho. Vamos ler essas frações. Vamos lá, quem se arrisca? Essa aqui. 1 meio. 3 quartos. 5 centésimos. 8 trezeavos. Acertaram? Beleza. Vamos adiante. Agora que eu já sei o conceito de numerador e denominador, olhando para essa fração, eu tenho, ó, o numerador é 3, o denominador é 4. O meu numerador é menor que o meu denominador. Quando isso ocorre, a gente diz que essa é uma fração
própria. Sempre que o numerador for menor que o denominador, eu tenho uma fração própria. Graficamente, eu posso representar ela com um único desenho. Dividir em 4, e dessas 4 eu vou considerar 3 partes. Então, a fração própria eu consigo representar com um único desenho. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 4 terços, agora eu tenho uma situação invertida. Eu tenho que 4 é maior que 3. O meu numerador é maior que o meu denominador. Então, nesse caso, a gente diz que é uma fração imprópria. Vamos fazer alguma coisa aqui, ó, e dividir em 3. Uma barrinha. Dividir em 3, e dessas 3 eu preciso considerar 4. Mas como eu vou pegar 4 se eu só tenho 3? Bom, eu vou precisar então dessas 3, e vou precisar de outra, e igualmente dividir em 3, e pegar uma delas. Então agora eu tenho, ó, cada fatiazinha dessa aqui é 1 terço, eu tenho 1, 2, 3, 4 terços. Então a fração imprópria, eu sempre vou precisar de mais de uma figura para representar. Na fração própria, uma única figura resolve. Eu consigo representar ela com um único desenho. Na fração imprópria, um único desenho não vai chegar. Eu vou precisar sempre de pelo menos 2. Às vezes mais do que isso. Tá? Então, fração própria, o de cima é menor que o de baixo. Fração imprópria, o de cima é maior que o de baixo. Outra situação também, que nos remete a uma fração imprópria, seria, por exemplo, 6 meios. Ó, o de cima é maior que o de baixo. Só que, nessa situação aqui, eu tenho que o numerador é múltiplo do denominador. O número de cima faz parte da tabuada do que está embaixo. Bom, nesse caso, eu tenho uma fração aparente. Por que aparente? Porque ela parece que é uma fração, mas não é. Como assim não é? Vamos representar no desenho. Olha só, 6 meios. Então eu preciso de uma divisão em 2. 1, 2. Mas eu quero 6. Então eu preciso de mais um desenho. Sim, a gente sabia disso que era uma fração imprópria. 3, 4. Ainda não chegou, eu quero 6. 5, 6. Pronto, agora eu cheguei nos 6 meios. Só que repare, não sobrou nenhuma parte sem pintar. Então, eu posso dizer que 6 meios, na verdade, são 1, 2, 3 inteiros. Por isso que é uma fração aparente. Ela parece que é uma fração, mas 6 meios, na verdade, representa 3 inteiros. Certo? Bom, recapitulando, fração própria, o numerador, o de cima, é menor que o de baixo. Fração imprópria, o de cima, o numerador, é maior que o denominador, que o de baixo. E a fração aparente, o de cima, é múltiplo do de baixo. Ó, é uma divisão exata. 6 dividido por 2, 3. Vamos testar? 3 quintos, 2 quartos e 7 nonos. Vamos lá? Que fração é essa? 3 quintos. 3 quintos, ó, de cima, o numerador é menor. Então é uma fração própria. E essa aqui? 7 nonos. Mesma situação. O numerador é menor. Também vai ser uma fração própria. E essa aqui? Que tipo de fração ela é? Aparente? Não. Cuidado, não é uma fração aparente. Se fosse 4 meios, seria uma fração aparente. Lembre-se, o de cima tem que ser múltiplo do de baixo. Não o de baixo no de cima. Essa aqui também é uma fração própria.
Tá? Não adianta de baixo ser múltiplo. Na fração aparente, o de cima, o numerador é que tem que ser múltiplo do de baixo. E, para encerrar esses nossos conceitos básicos bem rapidinho, olha só, tem muita gente que faz assim, ó. Pega uma figura, olha para ela, eu tenho essa parte aqui tá pintada, então essa fração aqui é 1/2. Cuidado, gente, não é só contar quantas fatias tem e quais estão pintadas e quais não estão pintadas. Eu sempre preciso considerar o tamanho. Eu vou fazer uma representação aqui, ó, um meio círculo, e aqui eu vou fazer um meio círculo pequenininho. Eu posso dizer que isso aqui é uma fração? Não, porque as minhas fatias não possuem a mesma área, elas não são do mesmo tamanho. Essa aqui, ó, e essa aqui, não dá para dizer. Então, essa aqui não representa uma fração. Para representar a fração, eu preciso de fatias iguais, de mesmo tamanho, de mesma área. Nem sempre elas precisam estar divididas. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, fazer esse retângulo e marcar aqui nesse cantinho aqui. Ó, essa pode representar uma fração, se eu considerar uma divisão que inicialmente não aparecia. Se eu tivesse aquela figura inicial, ó, muita gente ia olhar para ela e dizer, tem uma pintada e tem duas fatias. Não, não é isso. Essa área que não está pintada, ela vale por 3 dessa aqui. Então, o total de divisões que eu tenho nessa figura são 4. E dessas 4, uma eu pintei, uma eu considerei. Então, essa fração aqui seria 1/4.